Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Graça e Agrado. Esse aqui é mais um vídeo de início de jornada de leitura e estudo aqui no canal. Eu gosto sempre de mostrar a capa do livro que a gente vai estudar. Esse aqui é o livro Liturgia do Ordinário, tá? Da Tish Warren. É um livro bem inovador pela proposta, né, que ele tem de analisar a nossa rotina, né, ver de que maneira a gente pode adorar a Deus e cultuar a Deus com a nossa vida, com a nossa adoração, nas coisas corriqueiras do dia, né? Enxergando beleza, enxergando o propósito do Criador, enxergando um lugar sempre possível para adoração, né? Então, liturgia do ordinário é pensar como a gente pode viver adorando a Deus nas pequeninas coisas, né? Se você tem, às vezes a gente tem dificuldade, né, de enxergar beleza na vida ordinária, no trivial, né, no dia a dia, em coisas até repetitivas de serem feitas. E a autora se propõe a fazer isso, a mostrar pra gente que todo momento, do mais simples do dia, como escovar os dentes, é o momento para adorar a Deus, né? Então, se você ficou interessado nessa temática de como adorar a Deus no seu dia a dia, então fica com a gente. Esse aqui é o canal do Graça e Agrado. Vamos lá? Muito bem, já queria dar uma boa noite a quem está chegando hoje na nossa live. A gente está com um livro, que é o livro Liturgia do Ordinário, esse aqui na capa, tá bom? O meu nome é Albaneide Oliveira Araújo e eu tenho me proposto a estudar, né, junto com outros irmãos, livros que têm edificado o nosso coração, que a gente tem aprendido, autores, né, que a gente tem aprendido a avaliar e a se sentir edificados por eles, né? Saber que são pessoas que têm passado bons ensinamentos, né? E o livro de hoje que a gente está começando não é diferente, tá bom? Hoje a gente vai começar um tema muito interessante que tem tudo a ver com o outro livro que a gente está estudando, que é o Refresh, que vai trabalhar a questão da rotina, né? Como nós podemos viver a nossa rotina, o dia a dia, né, com os desafios desse dia, para a glória de Deus. Então, hoje, a gente vai começar a leitura compartilhada, né? Então, vamos ler juntos o capítulo 1, tá bom? Que é quando ela vai falar o tema do capítulo 1, título do capítulo 1. Os títulos são bem diferentes, tá, gente? Então, o título do capítulo 1 é Acordando, Batismo e Aprendendo a Ser Amada, né? Então, vocês vão ver que são temas bem diferentes, mas eles têm todo um propósito, né? São bem interessantes. Antes de começar a leitura compartilhada, eu queria explicar um pouquinho, né, do que a autora fala no capítulo, no livro todo, tá? Eu pensei em ler com vocês os prefácios. Os prefácios não são escritos pela autora, nem introdução, né? Então ela deixa isso aos cuidados dos editores, né? Então quem escreve, por exemplo, os dois, são pessoas, um é um prefácio brasileiro, né, de um pastor, só confirmar aqui, é o pastor da Igreja Esperança, de Belo Horizonte, Igor Miguel. E o outro, quem escreve, se eu não me engano, é a redatora dela. É um autor, ele é sócio do Prax Lab e ele é autor do Sabedoria Digital para a Família. É um excelente livro também, editado pela editora Trinitas Pilgrim, né? Pela Pilgrim, tá? Bom, então eles são os responsáveis por apresentar. Então vou deixar aí vocês lerem, vou deixar como dever de casa, vocês lerem aí esses dois prefácios, tá bom? Não vou me prender a eles. Mas o que eles falam, os convidados, né? O que eles falam? Eles falam que a autora vai trabalhar situações corriqueiras do nosso dia, como, por exemplo, tomar um chá, dormir, acordar, escovar os dentes.
viver a vida de casado, né? Até esquecer as chaves, né? Então, são situações que geralmente são situações que não são para estar no livro, né? É como se a gente dissesse assim, tem coisa mais útil para eu fazer. Mas a proposta da autora é inovadora porque ela não olha para esses momentos, pura e simplesmente. Ela vai olhar para esses momentos buscando nos direcionar para que esses momentos eles tenham um propósito na nossa vida, né? Deus nos deixou questões como limpeza, como organização, como repetição de tarefas, né, sistematizadas, que é o que a gente faz demais, né? Numa casa, por exemplo, a limpeza, ela é sistemática. Você tem que fazer de um jeito, né, específico, não é de qualquer forma, e você tem que fazer todos os dias. Então é algo corriqueiro também. Então ela vai mostrar pra gente que esses momentos não são momentos que você perde tempo. Acho que isso é o mais, para mim isso foi o mais sensacional que ela fez. Não é perda de tempo, né? Porque quando a gente é dona de casa, né, a gente olha para nossa casa, a gente vê que tem mãozinhas que sujam muito, né? Ou mãozonas, né? Dependendo de os seus filhos, a idade. Você tem que arrumar o mesmo cômodo todos os dias, né? Às vezes mais de uma vez por dia, dependendo do que vai acontecer lá. Então, isso se torna enfadonho. É como se você olhasse para aquela tarefa e visse ela maior do que ela é, né? E mais do que isso, não visse um propósito no sentido não só utilitário, mas um propósito espiritual naquilo ali. E a autora, como ela tem uma, ela é anglicana, são os cristãos ali da Igreja Reformada da Inglaterra, uma igreja bem diferente, né, da nossa, por exemplo, a minha igreja presbiteriana. A minha igreja é bem diferente, né? As questões litúrgicas, as questões doutrinárias são bem diferentes, né? Mas eu acredito que a autora ela pode, né, falar pra gente, a gente pode se concentrar em algumas coisas que são muito boas de serem observadas, como essa situação de olhar pro dia a dia, de olhar pro trivial. Então, assim, algumas coisinhas a gente vai estranhar no livro, tá? Te estranha no livro, porque ela vai dar muita ênfase em coisas que a nossa doutrina, né, protestante, da igreja presbiteriana especificamente, né, as nossas doutrinas, a gente não vai por aí, né, é um pensamento, assim, diferenciado, né. Outra hora a gente pede ajuda aos universitários e a gente explica melhor essa questão em um post, não sei, alguma coisa. Mas a ideia é, vamos aproveitar o que o livro tem a nos dar, né? A gente sabe, por exemplo, que o C.S. Lewis também era anglicano, né? E a gente pode, ainda estamos, na verdade, né? Com as lives do livro Cristianismo Puro e Simples. Então, a gente consegue perceber que tem coisas muito boas, né, sendo produzidas e sendo divulgadas por pessoas que são servos de Deus, mas estão em sujeitos a outro leque de doutrinas, tá bom? Mas são cristãos e estão produzindo material para o reino de Deus, sim, tá bom? Então, deixado algumas estranhezas de lado, que a gente vai encontrar pelo meio do caminho, principalmente se você é de igreja presbiteriana, né? Ela vai mostrar coisas simples, né? No dia a dia, como você pode glorificar a Deus. E o autor do prefácio da edição brasileira, o Igor, ele escreve uma citação que eu achei bem interessante, né? Ele diz assim, de fato, a vida espiritual do cristão precisa ser pautada em disciplinas que são calmas, repetitivas e ordinárias, não na obsessão pós-moderna. É outra coisa que me incomodava muito, né? Porque parecia que eu estava sempre correndo atrás do tempo para dar conta das coisas. Quando na verdade não é essa a ideia, né? A ideia é a gente exatamente ter momentos de calmaria, momentos de meditação, momentos de contemplação, momentos de deslumbramento, que é uma coisa que a gente perde muito com a vida acelerada, né, da vida pós-moderna.
a gente perde muito essa característica da calmaria, né? Então, a Tish Warren, ela vai fazer exatamente isso, ela vai trazer para a nossa realidade, né, desse mundo acelerado, como nós podemos viver para a glória de Deus e adorar a Deus em meio a essa correria, né? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que pensar? E antes da gente começar agora, sim, a nossa leitura compartilhada, o capítulo 1, já te peço para você deixar o seu like, né? Colocar aqui para mim no chat o seu nome, de onde você está me assistindo. E, quem sabe, né? Se você sabe que alguém se interessa por esse assunto, você manda esse link depois para alguém que você conhece, sabe que a pessoa vai ser edificada, sabe que ela vai ser animada por essas verdades, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa leitura compartilhada. Então, vamos lá? Capítulo 1, eu vou para a página 25 agora, tá bom? Ele é bem curtinho, a gente vai ser uma live mais rapidinho, tá bom? Vamos lá. O capítulo 1 diz, título, Acordando, Batismo e Aprendendo a Ser Amada. Vamos lá. Eu acordo devagar. Mesmo quando o dia pede para eu sair correndo, quando minhas filhas pulam em cima de mim, com os seus cotovelos finos, ou o meu alarme dispara, eu continuo deitada. Nos primeiros segundos do dia, atordoada, me orientando com os pensamentos paralisados. Então, surge lentamente a aurora de planos a fazer e de objetivos para o dia. Mas, nesses primeiros delicados segundos, a pausa de olhos sonolentos do acordar, antes de eu entrar no jogo, eu sou recebida novamente com a verdade de quem eu sou no meu eu mais básico. Eu queria logo fazer uma parada aqui, porque é interessante, né? Como o processo de acordar é diferente para cada pessoa. Eu não acordo devagar, eu acordo rápido. E eu acordo e já vou pensando muito rápido em tudo que eu tenho para fazer. E é o que eu tenho para fazer que me arranca da cama rápido. Eu digo pro meu marido que eu tenho pressa. Não sei para quê, mas eu tenho pressa. Eu sou uma pessoa que vive apressada. Mas graças a Deus que eu casei com um homem que não vive apressado como eu, né? Ele tem as pressas dele, mas não são iguais às minhas. Então ele me puxa para calmaria, graças a Deus. Vamos lá. Continuando aqui, página 26. Quer crianças, quer chefes de estado, ficamos sentados de pijama por um momento, bocejando, com o cabelo despenteado e com mau hálito improdutivo estateando em direção ao dia. Acho lindo como ela escreve, gente. Eu acho lindo como ela escreve. Super convidativo. Eu sou apaixonada pela forma como ela escreve. Logo, abotoaremos as nossas identidades. Acho isso muito bacana. Mães, empreendedoras, estudantes, amigas ou amigos, cidadãos, esposas, né? Esqueci de colocar aqui. Passemos o nosso dia como conservadores ou esquerdistas, ricos ou pobres, sinceros ou cínicos, relaxados ou sérios. Mas quando primeiro emergirmos do sono, somos nada mais que humanos, nada impressionantes, vulneráveis, recém-nascidos para o dia, piscando à medida que as nossas pupilas se ajustam à luz e os nossos cérebros retornam à consciência. Eu sempre tento ficar mais na cama. O meu corpo tem ganância pelo sono. Só mais uns minutinhos. Eu conheço gente que é assim, coloca o despertador para meia hora antes do que tem que acordar. Aí depois coloca menos 15 minutos, depois coloca menos 5 minutos. Que é para o processo, sabe, ir sendo paulatino. Então, faz parte, acho interessante isso. Mas eu não tenho ganância só pelo sono. É por essa encruzilhada, por essa consciência liminar, onde estou num certo aconchego, não muito alerta para as demandas que nem me esperam. Eu não quero encarar a luta.
grande ou pequena, que me espera no dia de hoje. Eu não quero trajar uma identidade ainda. Eu quero ficar no ventre das minhas cobertas um pouquinho mais. Não. Essa frase final, eu digo assim, gente do céu, como é que alguém consegue pensar criativamente numa coisa tão boa quanto essas palavras bem colocadas aqui? Eu fiquei assim encantada com a maneira como ela escreve. Ela me conquistou nas primeiras palavras que ela disse nesse livro. Sabe, parece que a ideia que os autores têm de eu vou fazer um capítulo 1, mas eu vou fazer um capítulo 1 para conquistar o leitor. Pronto, essa mulher fez isso. Ela conseguiu fazer algo nesse sentido, super convidativo, uma escrita muito inteligente, muito envolvente, existe uma parte bem cômica, né? Existe uma parte muito inteligente, existe uma perspectiva, tipo, como é que eu nunca pensei nisso? É exatamente isso, mas eu nunca consegui escrever, pensar assim, né? E colocar as palavras assim. Muito bom. A forma como ela escreve, eu gostei. Me conquistou aqui. Vamos ver o restante, tá bom? Vamos continuar então? Vocês vão perceber, quem tem o livro e quem teve acesso ao capítulo 1, né? Os autores, os editores colocam o capítulo 1 geralmente disponível justamente para o leitor ser fisgado, né? Pela forma de escrita do autor. Você vai perceber que tem como se fosse uma parada, né? Inclusive a autora coloca uma bolinha no meio da página quando ela termina blocos de pensamento. Então ela vai meio que mudar um pouco o tom do que ela está falando, de algo mais subjetivo, de algo mais até mesmo falando de forma mais simples, né? Mais dia a dia, para ela fazer algum tipo de análise bíblica ou uma análise, enfim, que ela queira fazer. Então ela muda um pouquinho o tom e aí ela coloca essa parada, tá? Mas não estranhe não, porque o que ela vai falar tem tudo a ver com o que ela começou, tá? Vamos continuar. É notável que quando o Pai declara no batismo de Jesus: "Este é meu filho amado em quem me comprazo", Jesus ainda não tinha feito muita coisa que acharíamos impressionante. Ele não tinha curado ninguém, nem resistido a Satanás no deserto. Ele ainda não tinha sido crucificado, nem ressurgido. Faria mais sentido se o orgulhoso anúncio do Pai viesse depois de algo grande e glorioso. O momento triunfante depois de alimentar uma multidão ou a grande revelação depois de Lázaro surgir. Mas depois de ouvir sobre o nascimento de Jesus e uma breve história de sua infância, nos deparamos com ele já crescido às margens do Jordão. Ele é mais um na multidão, forçando a vista no sol, com areia entre seus dedos. Perfeito. Aquele que é digno de adoração, glória e trombetas, passou décadas na obscuridade e no ordinário. Como se a própria encarnação não fosse alucinante o suficiente, o Deus encarnado passou os seus dias quietinho. Um homem que ia trabalhar, ficava com sono e vivia uma vida prosaica dentre pessoas comuns. Jesus emerge da água como um plebeu, molhado e despenteado, e subitamente o Espírito de Deus aparece, e o profundo mistério do universo reverbera pelo ar. Este é o Filho de Deus, o Filho que o Pai ama, em quem ele se compraz. Jesus foi o primeiro enviado ao deserto e depois ao seu ministério público. Mas ele foi enviado com uma declaração de amor ao Pai. Jesus é eternamente amado pelo Pai. Toda a atividade sua se desdobra da sua identidade como o amado. Ele amava os outros, curava, pregava, ensinava, repreendia e redimia, não para ganhar a aprovação do Pai, mas por sua certeza enraizada no amor do Pai. Percebem como a análise que ela faz, eu terminei aqui a análise, terminei de ler. Percebem como a análise tem tudo a ver com o que ela começa? Ela começa o livro, o capítulo 1, valorizando uma coisa simples,
simples do nosso dia, que é o acordar. O início, né? O recomeço ou o começo. E aí depois ela vai mostrar como a vida de Jesus, o começo da sua vida, foi simples. Não foi algo grandioso como quando ele multiplicou 7 pães e 2 peixinhos e alimentou uma multidão, né? O começo da vida de Cristo foi como criança, foi concebido por Deus o Pai, no ventre de Maria. Como a criança ele nasceu, né? Ele esperou esse nascimento. Nasceu, ele cresceu, ele tomou café da manhã, ele brincou com os seus irmãos. Ele cresceu e trabalhou, ele certamente se feriu, né, como qualquer outra criança, como qualquer trabalhador que trabalhava ali com madeira, enfim, o trabalho dele. Vejam, é como se a autora estivesse mostrando, dando já pra gente um vislumbrezinho, né, de como a gente precisa moldar o nosso olhar para quão magnífico é os inícios dos dias e as coisas simples do nosso dia, que Cristo passou por elas também, né? Que maravilha, né? A gente saber que o nosso Senhor, o nosso Salvador, passou por esses períodos todos. Para mim, pensar sobre isso treme o coração, né? Porque a gente vê que o nosso Senhor conhece cada detalhe das coisas mais triviais do nosso dia, porque ele viveu como um de nós. Isso nos lembra, né, desse amor de Deus por Cristo, do amor de Deus o Pai por Cristo, quando ele ainda era uma figura desconhecida completamente, era mais um na multidão. Como ela fala aqui, né, ele estava como mais um, com areia entre os dedos, com os olhos cerrados, olhando para o céu, ali no sol, né, nas margens ali do lago, para ser batizado. Mas vamos continuar? O batismo é a primeira palavra de graça falada a nós pela igreja. Na minha tradição, os anglicanos batizamos bebês. Antes que eles consigam entender cognitivamente a história de Cristo, antes de eles conseguirem recitar um credo, antes de eles conseguirem se sentar, usar o banheiro ou contribuir significativamente para o trabalho da igreja, a graça é pronunciada sobre eles e eles são aceitos como parte de nós. Eles são contados dentre o povo de Deus antes de terem qualquer coisa para oferecer. Que lindo, né? Que lindo. Na igreja presbiteriana nós também batizamos crianças e é exatamente por isso, antes deles entenderem, por causa do pacto que nós fizemos com Deus, né, como pais, baseados nisso em outras séries né, vou deixar aqui uma pregação sobre isso, eu vou deixar aqui no card, tá bom? Para quem tiver dúvidas sobre o tema, para quem achar isso estranho, eu acho que uma pregação falando sobre, explicando os motivos pelos quais a gente batiza a criança, eu acho que é algo bom, né, de deixar aqui no canal. Então, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, abordando exatamente esse tema, tá bom? Vamos continuar. Quando as minhas filhas foram batizadas, tivemos uma grande festa com cupcakes e champanhe. Junto à nossa comunidade, cantamos Jesus Loves Me, Jesus me ama, para os recém-batizados. Foi uma proclamação antes de vocês saberem, antes de vocês duvidarem, antes de vocês confessarem, antes de vocês conseguirem cantar junto, vocês são amados por Deus. Não pelo seu esforço próprio, mas pelo de Cristo e pelo que Cristo fez por vocês. Nós somos fracos, mas Ele é forte. Em muitas igrejas litúrgicas, fontes batismais se localizam no início do santuário. Quando as pessoas entram na igreja para o culto, elas passam por ali. Isso simboliza como o batismo é a entrada no povo de Deus. Isso lembra que antes de começarmos a adorar, antes de até mesmo sentarmos na igreja, somos marcados como um povo que pertence a Jesus, pela graça somente, envolvidos pelas boas obras que recebemos como um dom de Deus.
e dos crentes que vieram antes de nós. À medida que os fiéis entram no santuário e passam a fonte, eles molham os seus dedos ali e fazem o sinal da cruz. Eles fazem isso como um ato de recordação, lembrando o seu batismo e recordando que eles são amados e aprovados por causa da obra de Cristo, de Jesus. Quando a minha filha mais velha era bem novinha, quando mal sabia andar, eu a levava à fonte batismal na entrada do nosso santuário e deixava ela tocar na água. Eu sussurrava: lembre-se do seu batismo. Ela não conhecia ainda as palavras da liturgia ou a teologia dos sacramentos, mas essa experiência visceral, a dura bacia da fonte da água fria nos seus dedos, foi uma entrada no culto. Então, assim, aqui vocês já percebem uma diferença, né? Entre, por exemplo, né, a nossa forma litúrgica e a forma deles. Então, você vai ver na igreja anglicana, em comparação, né, com a igreja presbiteriana, né, nossa aqui no Brasil, você vai ver uma valorização maior da liturgia do culto, de elementos variados, né, perspectivas que são doutrinárias, sim, com certeza. Perspectivas doutrinárias, mas que você vê em formas de agir durante o culto, tá? Então, algumas coisas que ela vai falar vai soar estranho para nós, para nossa realidade, tá? Mas é produto do leque de doutrinas que eles confessam, que eles acreditam, tá bom? Então, tirando isso, tudo certo, tá? Tudo certo, ela não causa estranheza na gente. É só essas questões que dão, assim, uma estranheza, tá bom? Mas vamos continuar, que tem muita coisa boa aí. Vamos lá. Segundo o teólogo luterano Martin, os luteranos aprendem a começar o dia, antes de mais nada, fazendo o sinal da cruz como um lembrete do seu batismo. Essa questão de fazer o sinal da cruz, né? Pra gente que é brasileiro, a gente estranha também pelo fato de que fazer o sinal da cruz nos remete muito à Igreja Católica, né? Então, há uma separação aqui no Brasil, onde você tem uma forma de vivenciar a igreja, enfim, da Igreja Católica que envolve essa questão de fazer o sinal da cruz, né? Então, a gente estranha muito nesse sentido, mas é porque ela é anglicana e existem elementos, existem formas de agir que são parecidas, você vai notar coisas parecidas com o catolicismo romano, tá bom? Vamos lá. Dorothy Beza explica esta prática. Para todos os cristãos, o batismo significa a libertação do pecado de ontem e a recepção da promessa de amanhã. Passando pela água, o velho eu é sepultado na morte de Cristo. Saindo da água, o eu é renovado, unido ao Cristo ressurreto. Martinho Lutero exortava cada membro da sua comunidade a considerar o batismo como um uniforme diário que se deve usar a todo momento. Tá? Certinho. Entramos cada novo dia como entrando no santuário, lembrando o nosso batismo. A cada manhã, Martin faz o sinal da cruz, o que ele chama de sua oração não verbal. Ele lembra novamente que é perdoado de tudo que veio antes e haverá graça suficiente para tudo que virá. Eu fui batizada numa pequena igreja batista numa cidadezinha do Texas quando eu era criança, quando eu tinha cerca de 6 anos de idade, desculpa. Eu não me lembro de muita coisa. Eu me lembro, pelo menos, eu penso que lembro, da sensação esquisita do meu grande hobby ondulado na água morna. Lembro-me de aproveitar todos os abraços e a atenção dos adultos depois e de ficar impressionada por então poder beber suco de uva na igreja. E me lembro das fotos que eu vi no pequeno álbum de um eu pequenino, com o cabelo molhado e um sorriso sapeca na frente de uma casinha de tijolos com um campário. Somos marcados desde o nosso primeiro momento da manhã por uma identidade que nos foi dada pela graça, uma identidade que é mais profunda e mais real do que qualquer outra identidade que vestiremos nesse dia. Então você vê aqui, por exemplo, que na Igreja Batista, lá nos Estados Unidos, né, que ela é de lá, você vê que ela faz
essa... Você vê que ela faz essa menção, né? As crianças participarem da ceia, né? No nosso caso, na igreja presbiteriana, as crianças não participam da ceia, elas recebem o sinal do batismo, né? Recebem o batismo por causa da fé dos pais e das promessas que os pais fazem ali de cuidar, né, de zelar e de ensinar, mas chega uma hora em que ela tem que fazer a pública profissão de fé, ela tem que dizer que é o mesmo Deus dos pais, é o Deus em que ela também acredita. Isso é quando ela já é adolescente para adulta, né, a vida pré-adulta. E aí sim ela participa da ceia do Senhor junto com os demais irmãos, tá bom? Assista a pregação que você vai conseguir entender bem melhor isso aí, tá bom? Vamos continuar então. Eu só acho que esses primeiros esclarecimentos são bons porque a gente está lendo o livro de uma pessoa que está falando sobre a liturgia, né, de culto, vai falar muito mais coisa e vai causar uma estranheza na nossa mente. Então, eu estou fazendo o trabalho aqui de dar umas voltinhas para poder exatamente, talvez, né, te ajudar a tirar um pouco dessa confusão que fica, dessa estranheza que fica, tá bom? Vamos continuar então, página 30. Estamos caminhando para o final aí. Mas por lembrar o nosso batismo, não quero dizer que precisamos literalmente recordar os detalhes históricos de um evento da nossa vida, que eu, pessoalmente, mal consigo lembrar. Pelo contrário, eu recordo que, numa manhã de domingo, quando eu fui imersa na água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu fui marcada. Na liturgia batismal anglicana, nós falamos aos recém-batizados que eles foram selados pelo Espírito Santo, no batismo e marcados como pertencentes a Cristo para sempre. Gálatas nos diz que nos vestiremos de Cristo no batismo, vestidos do Filho amado, em quem o Pai se compraz. Para usar a imagem mais assustadora de Paulo, naquele dia quando eu tinha 6 anos, eu morri e fui sepultada. E então, revertendo toda a ordem do universo, eu nasci de novo com Cristo. Tá lá em Romanos 6, do 3 ao 5. Como cristãos, acordamos a cada manhã como batizados. Somos unidos a Cristo e a aprovação do Pai é declarada sobre nós. Somos marcados desde o nosso primeiro momento da manhã por uma identidade que nos foi dada pela graça. Uma identidade que é mais profunda e mais real do que qualquer outra identidade que vestiremos neste dia. Meus dedos molhados na fonte batismal me lembram de que tudo o que eu faço na liturgia, toda a confissão e canto, o ajoelhar-se e o rito da paz, o tédio, o êxtase e a devoção, é uma resposta à obra e à iniciativa de Deus. E antes de começarmos as liturgias do nosso dia, cozinhar, ficar presa no trânsito, mandar e-mails, cumprir tarefas, trabalhar, descansar, começamos como amados. As minhas obras e o meu culto não merecem coisa nenhuma. Pelo contrário, eles fluem do amor, dom e obra de Deus em seu favor. Eu não sou definida primariamente pelas minhas capacidades, ou estado civil, ou voto, ou meus sucessos ou fracassos, ou fama, ou obscuridade, mas como alguém selada no Espírito Santo, oculta em Cristo e amada pelo Pai. O meu eu nu é um eu batizado, ok? Então ela vai falar aqui que antes que eu seja qualquer coisa, antes que eu acorde e vista essa roupa de mãe, de esposa, de trabalhadora, professora, seja médica, seja, enfim, o que for, uma coisa eu já tenho, né? Eu já tenho em mim que eu sou amada por Deus, o Pai, né? Que maravilha, né? Às vezes acontece tanta coisa na nossa vida durante esse período em que a gente está acordando, né? Tantos pensamentos, tantas coisas vêm na nossa mente. Às vezes pensamentos tão aflitivos, né? E pensar que antes que a gente levante, nós já somos algo maravilhoso em Cristo, por causa de Cristo, segundo o sacrifício de Cristo, selado, marcado com o batismo, é maravilhoso, né? É maravilhoso, né? Então, que Deus nos ajude a pôr isso em prática, né? E que essa verdade possa
ficar firme no nosso coração, nos nossos pensamentos, né? A gente vai precisar disso, né? Vez ou outra, quando os pensamentos aflitos vierem, tá bom? Vamos lá, vamos continuar para a gente terminar esse parágrafo aqui. Página 31, tá? Essa realidade se esvai da minha alma rapidamente. Os dias podem passar num tumulto de falta de tempo, impaciência e distração. Eu trabalho para construir a minha própria beatitude. Me esforço para uma amabilidade feita por mim mesma. Mas a cada manhã, nesses primeiros singelos momentos, ao simplesmente ser amada de Deus, fedida e sonolenta, eu recebo novamente a graça, a vida e a fé como uma dádiva. A graça é o ministério e o alegre escândalo do universo. Ou seja, é a bondade dispensada a pessoas que não mereciam, né? Isso é a graça. Neste livro, analisaremos práticas, como passarmos os nossos dias, como adorarmos coletivamente. Mas antes de começarmos, precisamos observar que, embora esses rituais e hábitos possam nos formar como um povo alternativo, marcado pelo amor e pela nova vida de Jesus, eles não são o que nos tornam amados. A realidade por trás de cada prática na nossa vida é o Deus Trino e a sua história, misericórdia, abundância, generosidade, iniciativa e prazer. Que lindo, né? A gente vê que essas práticas diárias, né, que nós somos submetidos todos os dias, elas têm uma realidade por trás delas, né? É a vida e o Deus Trino e a sua história, a sua misericórdia operando sobre nós, né? Muito bom. Vamos lá. Vamos continuar aí na página, no finalzinho da página 31, tá? Já caminhando para o final, o último trecho aí que ela vai trabalhar no livro, tá? Caminhando para o final aí. Vamos lá. Nesta manhã eu acordo lentamente, em mais um dia ordinário, numa fria manhã no meio de março. Eu não sei o que está à minha frente, mas eu acordo numa cama que eu conheço, numa casa em que eu vivo. Numa rotina, numa vida particular, in media res. Deve ser uma palavra em latim, né? O salmista declara: este é o dia que o Senhor fez. Este aqui. Não acordamos para uma misericórdia vaga ou genérica de um Deus distante. Deus, com prazer e em sabedoria, fez, nomeou e abençoou este dia comum. O que eu, na minha fraqueza, vejo como mais um dia monótono, uma série de dias, Deus me deu como um presente singular. Quando Jesus morreu pelo seu povo, ele me conhecia pelo nome da particularidade deste dia. Quando Jesus morreu pelo seu povo, ele me conhecia pelo nome, na particularidade desse dia. Cristo não redimiu minha vida teoricamente ou abstratamente. A vida que eu sonhei viver ou a vida que eu pensava que deveria viver, idealmente. Ele sabia que eu estaria hoje do jeito que eu estou, na minha casa, do jeito que está, nos meus relacionamentos, com a beleza e miséria específicas dos meus pecados e lutas peculiares. Então, Deus sabia, né? Deus sabe já antecipadamente da nossa vida rotineira, da nossa vida cotidiana, dos nossos sonhos, dos nossos planos, daquilo que a gente sonhou viver, quem a gente sonhou ser. Ele conhece tudo. Ela até destaca aqui uma citação dela mesma, os autores põem em destaque. A nova vida em que somos batizados é vivida em dias, horas e minutos. Deus está nos formando como novas pessoas e o lugar dessa formação é os pequenos momentos de hoje, tá? Então, essa formação que Deus tem feito em nossa vida é formada pelo agora, né? Pelo dia a dia, pelos caminhos em que a gente está andando.
No seu livro A Conspiração Divina, Dallas Willard nos lembra de que onde a transformação realmente se dá é a nossa vida real, onde habitamos com Deus e o próximo. Primeiro, precisamos aceitar as circunstâncias em que constantemente nos encontramos, como o lugar do reino e bênção de Deus. Deus nunca abençoa uma pessoa sem ser onde ela está. A nova vida em que fomos batizados é vivida em dias, horas, minutos. Deus está nos formando como novas pessoas e o lugar dessa formação são os pequenos momentos do hoje. Alfred Hitchcock disse que os filmes são a vida sem as partes chatas. Perseguições de carros, os primeiros beijos, enredos intrigantes e boas conversas. Nós não queremos assistir ao nosso protagonista dando uma caminhada, preso no trânsito ou escovando seus dentes, pelo menos não por muito tempo, e sem uma boa trilha sonora. Temos a tendência de querer uma vida cristã sem as partes chatas. Todavia, Deus nos fez passar os nossos dias em descanso, trabalho e lazer, cuidando dos nossos corpos, das nossas famílias, da nossa vizinhança, dos nossos lares. E se todas essas partes entediantes importassem para Deus? Olha que bacana. E se os dias transcorridos de formas que parecem pequenas e irrelevantes para nós são densas e significativas e parte da vida abundante que Deus tem para nós? Olha que lindo, né? Então, se não é exatamente uma coisa dessa que Deus quer que a gente pare e veja algo de bom ali, veja a beleza, veja crescimento, veja o agir de Deus nessas pequenas coisas no dia a dia, né? Que a gente tanto nega, que a gente tanto não quer ver, não quer participar, quer pular. É como se a gente quisesse, a gente às vezes até fala, né? Se eu pudesse pular essa parte aqui da minha vida, né? Mas na verdade é essas partes da nossa vida que nos fazem ser o que nós somos hoje, né? Que nos fizeram, que nos moldaram. São as partes de sofrimento, são as partes de enfado, são as partes de vida repetitiva. Só que se ninguém falar isso pra gente, a gente não vai parar sozinho a analisar. Presta atenção, gente, presta atenção. Se ninguém falar, você não vai analisar. E a gente vai acabar passando por cima disso aí, né? Vamos lá, vamos pro final. Os anos ordinários de Cristo são parte da história da nossa redenção. Por causa da encarnação e desses longos e esquecidos anos da vida de Jesus, as nossas vidas pequenas e normais importam. Se Cristo foi um carpinteiro, todos nós que estamos em Cristo vemos que o nosso trabalho é santificado e consagrado. Se Cristo passou um tempo em obscuridade, então há uma dignidade infinita na obscuridade. Se Cristo gastou maior parte da sua vida de forma cotidiana, então a vida toda está sob seu senhorio. Não há atividade pequena demais ou rotineira demais para refletir a glória e a dignidade de Deus. Olha que interessante, né? Muito bom. Ou seja, você quer um exemplo de uma pessoa que viveu a vida cotidiana com dignidade, aproveitou esse momento com certeza, foi Cristo, né? Então, como que, se Cristo viveu e viveu toda essas oportunidades na vida cotidiana, por que eu vou querer que a vida cotidiana passe rápido? Eu vou ter que aprender com ela, eu vou ter que crescer com as dificuldades, seja quais forem, dela, né? Muito interessante. Eu tenho um amigo que era missionário em Calcutá, vivendo entre os mais pobres dos pobres. Ele me disse que o que lhe chocava era como a vida era prosaica, mesmo num lugar tão estranho e desafiador. A sua decisão de viajar para lá parecia ousada e corajosa, mas ele se surpreendeu ao saber que não importava onde ele estava na terra. Boa parte do seu dia consistia em se sentar com outra pessoa, tratar de ocupações e tarefas domésticas, cuidar do seu próprio corpo, conhecer o seu próximo, buscar amar as pessoas, às vezes bem, às vezes mal. Quer você seja a Madre Teresa, quer você seja uma dona de casa, quer você seja um revolucionário, um estudante ou um auditor, a vida é vivida em 24 horas. Nós temos os corpos. A nossa energia acaba. Aprendemos devagar. Todo dia acordamos e não sabemos o que nos espera. Então, assim, todos nós, nesse quesito rotina, vida rotineira, vida cotidiana, somos iguais. Somos iguais. Então,
olhar por essa perspectiva, mudar tudo. O cotidiano, ele perde aquela característica de tanto enfadonho, de ser tão enfadonho, e ganha outra característica, né? Uma característica de ser um momento para crescimento, para aprendizado, para a gente refletir sobre o nosso Deus e as bênçãos de ser filhos desse Deus grandioso, que faz da mínima coisa até a coisa mais grandiosa do mundo, né? Que é mandar o seu filho para morrer por nós. Vamos caminhar para o final. Nessas páginas, olharemos para a vida em um dia. Olharemos para a fé em pequenos momentos. A formação espiritual em sua forma molecular. Não porque isso é tudo que importa, mas porque a única vida que qualquer um de nós viverá é como uma humanidade cotidiana e prosaica. Eu gosto de grandes ideias. Eu posso me embriagar de tanto falar de justificação, eclesiologia, pneumatologia, cristologia e escatologia. Mas essas grandes ideias se apoiam, são vividas, cridas e encarnadas nos pequenos momentos do nosso dia, nos lugares, estações, lares e comunidades que compõem as nossas vidas. Annie Dillard celebremente reescreveu: obviamente, como passamos nosso dia, como passaremos nossas vidas. Eu me deparei com as palavras de Dillard alguns anos atrás, ao entrar no seminário. E, por todos esses anos de estudo teológico denso, eu as tive por perto. Elas me lembram de que o hoje é o campo de treinamento do que eu creio e de quem eu adoro. E a cada novo dia, esta é a rodada que meu coração precisa jogar. Eu estou vivendo esta vida, aqui está bem na minha frente. Esta aqui em que casamentos são felizes. Esta aqui em que não estamos vivendo como deveríamos ou como gostaríamos. Esta aqui onde estamos cansados, onde queremos fazer a diferença, mas não temos certeza de onde começar. Onde precisamos colocar comida na mesa e escovar os dentes das crianças, onde temos dor nas costas e semanas entediantes, onde as nossas vidas parecem pequenas, onde temos dúvidas, onde lutamos com a falta de sentido, onde nos preocupamos com quem amamos, onde lutamos para encontrar o nosso próximo e amar os mais íntimos, onde ficamos de luto, onde esperamos. E nesse dia particular, Jesus me conhece e declara que sou dele. Nesse dia, ele está redimindo o mundo, avançando o seu reino, nos chamando para nos arrepender e crescer, ensinando a sua igreja a adorar, se aproximando de nós e nos tornando um povo todo seu. Se é para passar toda a vida sendo transformada pelas boas novas de Jesus, eu preciso aprender como verdades grandiosas e arrebatadoras, doutrina, teologia, eclesiologia, cristologia, entram na textura de um dia comum. Como eu passo esse dia ordinário em Cristo, é como eu vou passar a minha vida cristã. Então, a autora lá, terminamos o primeiro capítulo, certo? A leitura compartilhada. E aí ela traz perguntas para discussão e práticas sugeridas. Essas perguntas são muito boas, né, para a gente analisar o que ela trabalhou no livro, tá? Eu sugiro que vocês escrevam, que vocês realmente aproveitem a oportunidade das perguntas. Sempre quando tem um livro que estou lendo, que ele aborda essas perguntas, eu sempre tento preencher nos meus livros, né? Fica todo marcadinho lá, que são muito bons nesse sentido. Esclarecem bastante, né? Bom, gente, e aí, o que vocês acharam do livro? Contem aqui para mim nos comentários. Vocês gostaram? Vocês acharam que ela se propôs e deu conta do recado? Vocês gostaram da forma como a autora escreve? Compartilha comigo, que eu quero saber. Eu vou ler todos os comentários aqui que vocês colocarem e vou tentar, à medida do possível, e também compartilhando, comentando, tá bom? Hoje nós não temos slides, mas na próxima semana, nos estudos, a gente vai tentar fazer algo parecido com o slide, um esqueminha, disponibilizar para vocês possam, quem não tem acesso, principalmente, né, ao livro. Enfim, a gente sabe que a realidade de ter livros, né, comprar livros não é para todos, infelizmente. E aí a gente vai tentar te ajudar, tá bom? Na medida do possível. Se a gente conseguir, a gente vai poder ajudar.
Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Já fica aí o convite para a nossa próxima semana de estudos, tá bom? No livro Liturgia do Ordinário. Espero que vocês aproveitem esse período. É um período de crescimento para todos nós. É um período em que a gente vai aprender a ver beleza nas coisas corriqueiras. Eu acho que isso, principalmente, é bom para todos. É bom para todas as pessoas. Mas eu acho que para nós, que somos mães, que lidamos com coisas repetitivas que parecem que não estão progredindo, como o cuidado da casa, o cuidado das crianças, é muito animador, uma questão de necessidade, a questão de, como é que o pessoal fala, é a questão de é uma função para benefício público, né? Esqueci o termo que a gente usa. Questão de necessidade pública, eu acho que é isso. Tá bom? Então, uma excelente semana para vocês. Deus abençoe. Até a próxima semana de estudos do livro Liturgia do Ordinário. Deus os abençoe, tá? E Deus possa cuidar de nós, nos ensinar a refletir mais, né, no nosso dia a dia, naquilo que a gente precisa aprender, nas coisas que a gente precisa crescer. Tá bom? Obrigado pela companhia até agora, né? Esse finalzinho de live. Obrigada a todos que estão aqui presentes. A gente vai sempre tentar interagir nesse finalzinho de live, tá bom? Com vocês aqui no chat, para ficar mais dinâmico, tá? Então, Deus abençoe e até a próxima oportunidade, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.